Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Acho que é uma surpresa para a maioria aí, né? Não encontrar o pastor Fábio aqui. Pediu para a gente estar aqui cantando algumas canções hoje. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Na hora que der 50 mil pessoas, a gente começa. Tá quase. Falta 48.973. Nós vamos começar o nosso momento de culto lendo Salmos 95. Salmo 95, um convite a louvar a Deus. Pegue sua Bíblia, como diz o Fábio, desligue seu celular, tire tudo aquilo que tira sua atenção de perto de você. Vamos nos concentrar agora em louvar e adorar o nome do Senhor. E esse convite esse salmo é justamente um convite para que nós venhamos louvar a Deus no meio dessa pandemia, no meio desse desespero que a nossa sociedade vive, dessa insegurança, dessa incerteza que a gente vive. Mas o povo de Deus tem uma certeza, né? Nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, está à direita do Pai, está intercedendo por nós e não vai deixar o seu povo sucumbir no meio dessa crise. E é nisso que a nossa fé está pautada. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em que Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Gostaria de convidar os irmãos agora para curvarem as suas cabeças e juntos possamos fazer uma oração ao Senhor. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, porque nós temos nesse momento a oportunidade de juntos louvarmos e adorarmos o seu nome como igreja, mesmo estando separados por uma tela. O Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de ouvirmos a tua palavra, de adorarmos o teu nome num país livre, num país que não persegue os cristãos. Te agradecemos por isso, Pai, porque no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão toda, nós podemos ajoelhar e orar a Ti, adorar o Teu nome, sem impedimento algum, Senhor. Que possamos, acima de tudo, ter o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, para Te buscar, para Te adorar, porque foi para isso que nós nascemos. Que o Senhor possa abençoar cada um dos Seus filhos que está espalhado nesse Brasil assistindo essa live, porque sabemos que muitas pessoas de fora aqui assistem também. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, a família de cada um, e que possamos, Pai, durante esse momento, prestarmos um culto de adoração a Ti, que seja suave as Tuas narinas, que suba aos céus como um incenso suave, Senhor. Abençoa-nos ser conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando uma canção agora, chamada Doce Nome, que fala sobre medo, né? E eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 41. Isaías 41, a partir do versículo 6. Vou esperar os irmãos abrirem aí. Isaías, capítulo 41, versículo 6. Isaías 41, versículo 6. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte.
O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Amém? Nós somos escolhidos pelo Senhor e Ele não abandona seus escolhidos. Nesse momento de medo, Ele é a nossa mão direita, Ele nos toma pela mão direita e nos diz, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Se você está aflito, cansado, desanimado, com medo, confia no Senhor, porque Ele vai te tomar pela tua mão direita e vai te ajudar. É isso que diz o texto. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Só esse nome é capaz de nos salvar e de nos livrar de todo mal. Amém?
Nós vamos estar agora cantando uma canção bem antiga, escrita pelo reformador Lutero, Castelo Forte. Também é uma música bem propícia para o momento. É nesse castelo que nós podemos nos esconder e é nesse castelo que nós seremos livres de todo medo. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que quais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Pai. Amém. Como temer, sabendo que Ele é o nosso castelo forte, né? Não tem como temer. Amém? Queria dizer que foi uma alegria estarmos aqui. É apenas um gostinho de quando a gente se reunia. A saudade é muito grande, mas nós cremos que na hora certa o Senhor vai preparar para que nós possamos estar reunidos novamente como um corpo unido. E queria deixar aqui um abraço para todos os irmãos e dizer que os irmãos têm feito muita falta e que em breve nós estaremos juntos. Amém? Agora fiquem com o pastor Fábio. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesta noite tão especial em que nós nos reunimos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Graças a Deus, nós temos esse momento de refrigério espiritual em que a gente para tudo e vamos afirmar que não temos medo,
por causa de Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador. Cumprimento todos vocês que estão com a gente nesta noite, acompanhando este culto pela nossa plataforma, que é o Facebook. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, a família de todos os que estão à sua volta, tá bom? Recebam a bênção do Senhor, recebam também o nosso abraço, meu e da minha família, e nós oramos para que em breve a gente possa voltar à nossa atividade na igreja, cultuando ao Senhor todos juntos, para fazermos grandes celebrações, para matarmos a saudade de cada um dos nossos irmãos. Não vemos a hora deste momento chegar, tá bom? Queridos, preparem desde já o seu coração para que a gente possa ouvir e meditar na palavra do Senhor. Hoje nós faremos isto a partir do texto do profeta Isaías, capítulo de número 61, tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo 61, dos versículos 1 até o 4º versículo, é o texto da nossa meditação hoje, tá bom? Queridos, antes, eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos e irmãs do Ministério Infantil, que tem feito um grande trabalho, produzindo aula para as nossas crianças. Eu queria agradecer a vida de vocês, louvar a Deus pela vida de vocês, pelo esforço, pela abnegação de vocês nesse trabalho com as nossas crianças. Semanalmente nós recebemos material pelo WhatsApp produzido por vocês para as faixas etárias, desde o meu filho Thomas até a Alicia. Nós temos feito um trabalho com eles a partir do material que vocês têm produzido. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, o esforço, a abnegação e a entrega de vocês pela edificação com as nossas crianças. E somos uma igreja que anualmente, a nossa igreja aumenta o número de crianças. E queridos, que alegria, que satisfação enorme ver o empenho do Ministério Infantil no trabalho com os nossos infantes. Que Deus os abençoe. Minha esposa está aqui, ó, me mostrando um material que foi produzido pela faixa etária da Alicia, de 4 e 5 anos. E esse aqui é um galo. E hoje o tema da lição foi sobre o Pedro que negou a Jesus. E a Eliane fez com a Alicia isso aqui hoje, e vai ficar guardado aqui em casa para que a gente se lembre da negação do Pedro, e que a gente não venha negar o nosso Senhor também, com as nossas ações, com os nossos atos. Deus abençoe a vida de vocês, todos vocês que trabalham no Ministério Infantil. De coração, muito obrigado. Que Deus os recompense por isso. Queridos, nossa gratidão também pelos irmãos que têm mantido o compromisso no Senhor de contribuir com os dízimos e as ofertas para que a gente possa manter o nosso trabalho, manter esse projeto de plantação desta igreja aqui em Balneário Camboriú. A nossa missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer discípulos do Senhor. E vocês têm contribuído para isso. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós oramos para que Deus possa retribuir com bênçãos que o dinheiro não pode comprar, por tudo aquilo que vocês têm feito por este projeto. Agradecemos os nossos irmãos que não são da nossa igreja, não são membros da nossa igreja e que têm contribuído a partir desta realidade da plataforma agora dos cultos online. Deus os abençoe também. Muito obrigado. Que Ele estenda as suas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Versículo 1. O texto sagrado conhecido diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Pai Santo, nesta noite, nós agradecemos o Senhor pelas dádivas que já temos recebido das tuas mãos. Agradecemos ao Senhor porque temos um Deus que nos escolheu, que nos sustenta, que nos guarda. Agradecemos porque até mesmo as tribulações têm um propósito glorioso sobre as nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor tem nos guardado no meio desta pandemia. Tem nos guardado do desespero. Tem nos guardado do contágio. E até mesmo, ó Deus, aqueles entre nós que testaram positivo, o Senhor curou. Te agradecemos, ó Deus, porque o pão não tem faltado na nossa mesa. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado especialmente de nós. Oramos nesta noite com o coração agradecido por mais uma semana. Oramos, ó Deus, agora e intercedemos pelo nosso país, pela nossa nação. Intercedemos, Senhor, pelos nossos governantes. Intercedemos pelos nossos líderes. Intercedemos, ó Deus, especialmente pelo ministro da Saúde, pelo ministro da Economia, pelo presidente da República, pelos, ó Deus, governadores dos estados. Oramos pelo prefeito de Balneário Camboriú, pelos vereadores da nossa cidade. Lembramos, ó Deus, dos hospitais, dos profissionais da saúde. Oramos para que o Senhor diminua, tenha misericórdia de nós e diminua o número de contágios, Senhor. Que o Senhor cure nesta noite, milagrosamente, os pacientes que estão nas UTIs das nossas cidades, gerando espanto nos médicos. Que eles expirem, Senhor, normalmente, sejam curados da febre, das dores do corpo, as funções renais.
os pacientes que estão nas enfermarias. Senhor, aqueles que perderam entes queridos hoje, console-os com a esperança da ressurreição. Nós oramos por aqueles que estão desempregados. Lembramos, ó Deus, deste grande drama que teremos que enfrentar no período pós-pandemia. Além do luto, do sofrimento, enfrentaremos, ó Deus, o drama do desemprego, a crise econômica deste país. Por isso nós pedimos que o Senhor conceda graça ao ministro da Economia, para que ele tenha a sabedoria do Senhor, para elaborar planos, ó Deus, para uma grande retomada da nossa economia. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando dificuldades e dependendo da solidariedade das pessoas, alcance-os nesta noite. Pai querido, nós oramos por aqueles que estão sofrendo emocionalmente com esta pandemia. Que o Senhor os cure nesta noite. Cure-os, ó Deus. Que haja cura nas emoções. Nós confiamos de que o Senhor está nos ouvindo, do alto da tua glória. E confiamos também que o teu Espírito está intercedendo por nós nesse instante, com gemidos inexprimíveis. Isso nos dá muita segurança, Senhor. Muito obrigado por tudo. Agora nós rogamos pela inspiração do teu Espírito, pela iluminação do teu Espírito, para que, ó Deus, a gente compreenda, aplique as grandes verdades das Escrituras nos nossos corações. Eu oro para que Jesus Cristo seja glorificado, para que o coração amargurado, aflito, apertado, seja curado, e o coração leviano, disperso, seja sacudido pelo Espírito Santo de Deus. Glorifique o teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto tão lindo, vindo do profeta Isaías, que profetizou 700 anos antes de Jesus, é o anúncio sobre alguém que viria ao mundo para consertá-lo. O profeta não está falando de si mesmo. O profeta não reúne em si requisitos que estão presentes nesse texto. Ele está apontando para o futuro, falando de alguém que viria para realizar aquilo que nós mais necessitamos nas nossas vidas. E quem é esse homem? Você deve saber que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus aplicou diretamente esse texto que nós estamos lendo a si mesmo, durante o início do seu ministério. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e o versículo de número 16. Jesus Cristo aplica nele mesmo as verdades deste texto, afirmando que ele é o Messias, que ele é o ungido, e que outros que vieram antes dele, como sacerdotes, profetas e reis,
apenas prefiguravam a sua atividade, a sua missão, a sua obra, e que ele é a realização de Deus, porque somente ele é ungido. Outros, como sacerdotes, profetas, reis, que foram ungidos com óleo. Apenas Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Somente ele é o Cristo. Somente ele é o Messias de Deus. Olha o que ele diz. Lucas 4:16. Jesus foi para Nazaré, depois de ser batizado com o Espírito Santo, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Ele pregava sentado. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O anúncio de Isaías se cumpre em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o homem a quem o Espírito Santo foi dado como nunca antes na história. Ele é o ungido de Deus, que veio ao mundo realizar a sua grande obra. E se Jesus é o ungido de Deus, se Jesus é o Cristo, esse texto nos mostra pelo menos 3 coisas sobre ele e sobre a sua missão. A primeira delas é que Jesus Cristo é o pregador de boas novas. O texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias, pregar o Evangelho aos pobres. Jesus Cristo foi ungido especialmente para pregar. Em Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 4, uma das narrativas que falam da missão de Jesus, ele diz, como servo sofredor, que o Senhor lhe deu uma língua erudita, para que ele saiba dizer boa palavra aos cansados. Portanto, Jesus Cristo é alguém que tem uma língua nobre, ele tem palavras doces, que vem ao encontro de todos cansados, abatidos, oprimidos, aflitos. Ele tem uma palavra aos cansados. Se você chegou ao fim desta semana profundamente cansado, e eu não estou falando apenas de um cansaço físico, mas é um cansaço emocional, um cansaço existencial, Jesus Cristo tem uma boa palavra para você. E em outra narrativa que fala sobre a missão de Jesus, no profeta Isaías, no capítulo de número 42, versículo 2 e 3, o profeta nos informa que Jesus não apresenta os seus argumentos com gritos em praças públicas. Ele não quebra a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ele é alguém que se compadece dos fracos, dos cansados, daqueles que foram vencidos pela vida, daqueles que estão desanimados da existência. Jesus Cristo tem uma boa palavra para você. E qual é a boa palavra que ele tem para dar para você hoje? É a mensagem do Evangelho, é o anúncio de que ele carregou sobre
si mesmo todos os nossos pecados, e ao ressuscitar dentre os mortos, ele transfere para todos os que creem nele a sua justiça, de tal forma que nós podemos ter uma novidade de vida a partir do Evangelho de Jesus. Nós não estamos fadados a viver a mesma vida cansada, repetitiva, exaustiva, de um ciclo de fracassos, de sonhos rompidos, de falta de esperança. Em Jesus, nós temos a oportunidade de uma nova vida, de uma existência nova, por causa da sua morte e da sua ressurreição. Jesus Cristo é um pregador extraordinário, que recebeu em si mesmo a maior medida do Espírito Santo para pregar. E ele se torna o portador das boas novas. O profeta Isaías, que eu gostaria de ter muitos anos para estudar só ele, ler só ele, diz que os portadores de boas notícias têm os pés formosos. Jesus Cristo é alguém que caminhou muito pelas estradas empoeiradas da Palestina, com as suas sandálias, os pés descalços, mas aos olhos de Deus, os pés dele são formosos, porque ele anuncia a vitória de Deus sobre o mal, não destruindo os homens, mas assumindo em si mesmo o castigo que lhes era devido e transferindo para nós a sua justiça. Quem teve o privilégio de ouvir Jesus Cristo pregar, afirmou o seguinte: nunca ninguém falou como este homem. No Monte da Transfiguração, o próprio Pai dá um testemunho celestial sobre Jesus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Tudo o que você precisa nesta noite é escutar Jesus, escutar as boas novas do Evangelho e crer no que ele diz. Jesus Cristo foi ungido para pregar. A primeira imagem dele no texto é de um pregador. A segunda é de um médico. Porque o texto diz que ele foi enviado a curar os quebrantados de coração. Ele foi enviado para curar. E qual é a enfermidade que ele cura? Ele cura todas. Entretanto, há uma enfermidade que eu penso que é muito terrível, que supera a fratura dos ossos, que é a fratura do coração. Porque a pior dor é aquela que está enraizada no coração humano. É ruim ter um membro do seu corpo fraturado. Eu tenho. Meu pulso, eu constantemente tenho dores. Mas eu tenho certeza que a dor do coração é infinitamente mais dolorida do que uma fratura mal curada, como eu tenho no meu pulso. E aqui a relevância do ministério de Jesus para todos nós. Porque quem não tem o coração machucado e ferido? Quem nunca ficou
profundamente entristecido, angustiado, com um interior machucado. E o contexto de um coração quebrantado aqui em Isaías é um contexto de alguém que se sente esquecido por Deus, abandonado por Deus. E eu quero perguntar para você hoje, existe maior desolação do que sentir-se abandonado por Deus? Rejeitado por Deus? Sentir de que a sua vida não tem mais saída, de que não há livramento da dor profunda na sua alma. E aqui é onde Jesus nos traz esperança, e é uma esperança que vai contra as nossas emoções. E por que nós não podemos confiar nas nossas emoções? Não podemos confiar nos nossos sentimentos, porque pode chegar um momento em que as nossas emoções digam para nós que Deus está contra nós, de que as nossas possibilidades acabaram, de que a vida é um desperdício. Entretanto, Jesus foi enviado dos céus para dizer não. Não acredite nos teus sentimentos. Não acredite nos teus pensamentos, nas suas emoções. Eu vim ao mundo para curar a fratura do teu coração. Ele é um médico competente para fazê-lo. E ele o faz no poder do Espírito Santo. Além de pregador, além de médico, Jesus Cristo também é um libertador. Porque o texto diz que ele veio para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui, queridos, eu peço a gentileza que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Jesus Cristo veio ao mundo e ele anuncia e age para promover o ano aceitável do Senhor. É o ano da proclamação da liberdade de toda a escravidão. Havia em Israel uma lei chamada de jubileu. Ela está registrada em Levítico 25. E esta lei tratava dos aspectos da terra, os aspectos econômicos de Israel. Mas ela foi projetada para refletir os maiores princípios espirituais do ministério de Jesus. Ela foi projetada para ser uma figura gigante do ministério de Jesus, da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Um exemplo. Havia muitos endividados em Israel. Eu acho que não tem hoje pessoas endividadas no nosso meio, entre os que nos assistem hoje aqui. E as pessoas chegavam ao cúmulo, devido ao endividamento, de venderem as suas terras, que eram herança de Deus para elas. E às vezes elas não conseguiam pagar as suas dívidas. Vendendo as suas terras, elas vendiam seus filhos como escravos. E vendiam a si mesmas, também como escravas. Devido a contingências que poderiam acontecer com ela. Por exemplo, se eu tivesse um problema de saúde e precisasse me tratar, eu teria que vender a minha terra. Mas havia uma lei em Israel que foi criada por Deus para impedir que eu me tornasse escravo
o resto da minha vida. É a lei do jubileu. Se eu precisasse vender a minha terra, o preço deveria ser calculado, levando em conta o fato de que, em 50 anos, todas as dívidas seriam canceladas e a terra seria devolvida para mim. Em Israel, você não poderia perder a sua terra por mais de 50 anos. Por exemplo, se houvesse 5 anos do meu endividamento até o ano do jubileu, 50º ano, a pessoa que fosse comprar a terra de mim, ela deveria me pagar com base nos 5 anos restantes. E se estivéssemos 5 anos após o jubileu e faltasse 45 anos para o jubileu ainda, ele deveria me pagar de acordo com esses 45 anos. Por quê? No 40º ano, 9º ano, eu receberia de volta a minha terra. Se porventura eu fosse vendido como escravo, eu seria liberto juntamente com a minha família, porque é o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, o ano do cancelamento das dívidas. E esse ano é tão especial, queridos, que você não vai entender o ensino de Jesus no capítulo 6 de Mateus sobre a ansiedade se você não estudar o ano do jubileu que está registrado em Levítico 23. Porque nesse ano, 9º ano, na entrada para o 50º ano, Deus pede para que o povo de Israel não trabalhe, para que tanto Israel quanto a terra descansem por um ano inteiro. E você poderia se perguntar o seguinte, dizer o seguinte: como que eu vou viver, como que eu vou comer, como que eu vou existir e cuidar da minha família? Um ano sem trabalhar, um ano sem plantar, sem regar a terra. Deus afirma o seguinte, de que no ano anterior Ele iria abençoar de tal forma os nossos celeiros, iria abençoar de tal forma as nossas plantações, de que nós iríamos colher e colher e colher, e Ele iria abençoar tanto, que nós iríamos passar o ano inteiro desfrutando da colheita do ano anterior. Deixa eu dizer isso para vocês. Essa lei nunca foi colocada em prática em Israel. Nunca. Porque Jesus veio colocá-la em prática com a sua morte e a sua ressurreição. Ele não veio colocar em prática olhando apenas os aspectos da terra, mas ele veio colocar em prática sobretudo, trazendo para nós as realidades espirituais da sua libertação. Porque Jesus apenas pode aplicá-la. Apenas Jesus pode colocá-la em prática. Porque as maiores prisões que os homens estão envolvidas sobre eles não é a escravidão, me perdoe, econômica. É a escravidão espiritual. Porque o homem é escravo de 3 grandes forças que conspiram contra ele. O homem é escravo desse sistema mundano. O homem é escravo de si mesmo, escravo do pecado. E o homem sem Cristo é escravo do diabo. Mas, para desfazer a escravidão, foi manifestado o Filho de Deus, que traz para nós a libertação. Traz para nós o ano aceitável do Senhor. Portanto, naquela manhã em Nazaré, Jesus Cristo anuncia que o ano aceitável do Senhor tinha início com o seu ministério.
Aqueles que fizeram uma leitura atenta comigo de Lucas 4, perceberam que Jesus omite uma coisa aqui que o profeta Isaías anunciou. Jesus nada fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. Porque o profeta afirma que Jesus veio para pregoar o ano aceitável do Senhor, que é o jubileu, e veio também para anunciar o dia da vingança do nosso Deus. E Jesus, ao ler esse texto, ele para no ano aceitável do Senhor. Por que isto? Porque aqui há uma grande diferença entre a primeira vinda de Jesus, que já se concretizou, e a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele vem anunciar que este é o momento em que nós estamos vivendo, um momento de graça, um momento de perdão, de libertação. Mas chegará o momento, e nós não sabemos quando, em que Jesus haverá de voltar, e o momento da graça, da libertação gratuita, cessará e dará-se o início do dia da vingança do nosso Deus. Sobre este dia, a Bíblia diz que os homens não suportarão o furor da ira do Cordeiro de Deus. Hoje é um dia aceitável para você que ainda não se reconciliou com este Jesus. Hoje é um dia aceitável. Hoje é o dia em que a porta da graça está escancarada sobre a sua vida. Nós não sabemos quando isso vai terminar. Vamos continuar no nosso texto, caminhando para a conclusão. A transformação que Jesus opera. Versículo de número 3. Olha o que ele veio fazer. Ele veio consolar todos os que choram. Ele veio também pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Bem-aventurados que hoje choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que lamentam sobre os seus pecados, porque eles serão perdoados. Bem-aventurados que choram pelas mortes de todos os que estão morrendo fruto deste vírus. Bem-aventurados que lamentam e choram pela situação econômica do Brasil, pelos milhões de desempregados desse país, pelas inúmeras famílias que hoje dependeram de doações para comer o pão. Existe uma promessa para você que chora e que ninguém vê. Existe uma promessa para você que tem chorado constantemente. Esta promessa é de haver consolo de Deus para a sua vida. E a transformação profunda, uma coroa no lugar de cinzas na sua cabeça, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Você não precisa se desesperar nesta noite, acreditando que o teu sofrimento não vai ter fim. Que as tuas lágrimas nunca cessarão. Que não haverá dias felizes sobre a sua casa. Que não haverá momentos de felicidade sobre a sua mesa, que a sua família sempre, ao se reunir, será marcada por discussões, por brigas, por conflitos, que a sua vida sempre será uma vida de sofrimento. Não, em Cristo
nós temos a esperança da sua promessa de que Ele haverá de suprimir dos nossos olhos toda lágrima e transformar o nosso pranto em dança. Porque o grande desespero é acreditar que não haverá um achatamento na curva do nosso sofrimento. De que sempre o pico do sofrimento será o mês seguinte. Mas Jesus Cristo veio para consolar e trocar a tua lágrima por um óleo de alegria. E o teu espírito angustiado em louvores de felicidade a este Deus. E olha o que Ele promete fazer com você. Ele promete fazer de você um carvalho de justiça. E eu fiquei pensando, quantos anos demora para que um carvalho chegue ao seu ápice? Você está acreditando de que você vai morrer e a obra de Deus não vai se realizar sobre a sua vida? O projeto de Deus com você é longevo. Ele fará de você um carvalho. E um carvalho não chega ao ápice em 3 meses. Carvalho não é abóbora. Há uma longa estrada de Deus com você. E Ele fará isto para a sua própria glória. Enquanto você viver, você viverá para a glória de Deus. E você sabe disso. Quanto mais você refletir a glória de Deus, maior será a tua experiência de alegria e de felicidade. E no fim, versículo de número 4, ele nos conta agora do seu interesse. O seu interesse pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa cidade, sobretudo no período pós-pandemia. A grande discussão agora é o pós-pandemia. O que vai ser das nossas cidades? O que vai ser das nossas famílias? Qual é o mundo que nós iremos encontrar quando sairmos de definitivo desse estado? O texto diz que Deus está interessado em reconstrução. Deus não está interessado em soluções superficiais, simples. Ele está interessado em reconstruir. Ele está interessado em restaurar. Ele está interessado em renovar. São os 3 verbos que aparecem no versículo 4. E o que ele está interessado em reconstruir, restaurar e renovar? Ele está interessado em reconstruir, restaurar e renovar as ruínas da nossa personalidade. Ele está interessado em reconstruir, restaurar e renovar o nosso lar, as nossas famílias. Ele está interessado em reconstruir, restaurar e renovar o nosso mundo, a nossa cidade, o nosso país. Porque todos nós precisamos de restauração. Os nossos casamentos necessitam de restauração. As nossas famílias necessitam de reconstrução e de renovo constante. As nossas igrejas necessitam desta reconstrução, de restauração profunda e de renovação na nossa piedade, na nossa relação com Deus e com o mundo. E nós estamos tão acostumados com o caos,
que nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para as nossas cidades, para o Brasil, e nós não acreditamos que haverá alguma mudança. Olhamos para nós mesmos e não acreditamos que nós poderemos mudar um dia, de que esta personalidade pesada, rancorosa, abatida, que resmunga e murmura, será capaz de experimentar uma nova vida. Mas eu quero que você saiba que hoje Deus está interessado em mudanças profundas, a começar em você. Agora, vocês notaram a mudança gramatical no versículo 4. Porque se nós fizéssemos uma estrutura no texto de Isaías, do 61, do 1 ao 4, do versículo 1 ao 3 é tudo sobre Jesus. E no versículo 4 o foco muda. Por quê? Na verdade, já muda no final do versículo 3. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Eles quem? Os pobres, os quebrantados, os que choram, os oprimidos, os que foram libertos. E são eles que reconstruirão, olha só, as antigas ruínas, os lugares anteriormente destruídos, e que vão renovar as cidades arruinadas. Não pense que Balneário Camboriú é aquilo que aparenta ser. Com seus prédios luxuosos, que cada vez mais estão ousados, querendo alcançar os céus. Não pensem que Balneário é só isso. Há uma profunda destruição por debaixo dessa superfície. E quem é que vai reconstruir a cidade de Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, Navegantes, Itapema, o Brasil? De acordo com Isaías 61, 4. As pessoas mais improváveis. As pessoas mais improváveis. Porque a partir da obra de Jesus, uma nova humanidade aparece. E é uma nova humanidade, uma nova criação, que foi criada por um poder além deste mundo. São pessoas que foram transformadas e agora elas vivem com um impulso interno celestial para transformar. Os que choram, que anteriormente choravam, porque acreditavam que as suas vidas não tinham mais solução. Os que estavam com o coração fraturados, os pobres, os oprimidos que foram libertos, agora se tornam especialistas em reconstrução. E o grande projeto de Deus é feito com pessoas improváveis, e a obra missionária, a obra de ação da igreja neste mundo é feito por pessoas improváveis que foram transformadas por Deus, porque Deus tem uma parceria com pessoas improváveis. Deus usa pessoas reais e não aquilo que nós idealizamos. Deus usa você. Deus deseja usar você para reconstruir, renovar e restaurar nesse período de grande sofrimento.
que nunca você diga que não é capaz de participar daquilo que Deus deseja que você faça nesse mundo. No poder do Espírito Santo, não existe ninguém incapaz de fazer aquilo que Deus designou para que elas fizessem. O que tem são pessoas que ainda não foram transformadas. São pessoas que não sentem ainda o que o coração de Deus sente. Ao olhar as nossas cidades e ver tanto paganismo. Pessoas envoltas nas trevas a despeito de tanta religiosidade. Pessoas que não sentem o que o coração de Deus sente ao ver a prostituição das nossas cidades, o tráfico de droga, as nossas crianças abandonadas, os nossos jovens entregues ao vício, casamentos sendo destruídos, a fome, o desemprego. À medida em que Deus nos transforma, nós vamos sentindo o que o seu coração sente e nos engajamos no seu projeto de restaurar, reconstruir e renovar todas as coisas. A obra de Deus, queridos, realizada através da igreja, é a única coisa que vai sobreviver neste mundo. O resto está fadado à destruição. Mas aquilo que Deus começou a fazer em Cristo, Ele vai terminar. E Ele convida você nesta noite para se engajar no seu projeto. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o poder do Espírito Santo que esteve em Jesus Cristo capacite você e a mim para este grande projeto de reconstrução para o futuro. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai querido, nós oramos nesta noite e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor faça em nós aquilo que lhe apraz, ó Deus, e realize o teu grande projeto usando as nossas vidas para a reconstrução, para a renovação, Senhor, daquilo que está destruído em volta de nós. E nós precisamos também que o teu Espírito, Senhor, reconstrua, renove aquilo que está em ruínas dentro de nós, ó Deus. Usa as nossas vidas, glorifique o teu nome, abençoa a nossa igreja, para que nós sejamos, ó Deus, este povo empenhado na reconstrução de tudo aquilo que está sendo destruído ao longo de tantos e tantos anos, ó Deus. Faça isto para a glória do teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certamente nós vamos cantar. E eu vou chamar os 3 mosqueteiros aqui para que eles tomem assento. Segurem aí, queridos. Vamos saber que louco. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. O nome de Jesus é sobre todos os nomes, nome mais doce, nome dado entre os homens, pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Amém? A gente se encontra novamente na quinta-feira, às 20 horas, aqui nesta plataforma. Eu espero vocês aqui, quinta-feira, às 20 horas, sendo que estaremos orando terça-feira na igreja, às 6:30 da manhã, intercedendo pela nossa comunidade. Se o Espírito Santo de Deus tocou ou toca o seu coração, convidando-o para orar, vá, tá bom? Vença a cama, as cobertas, a comodidade, vá. Agora, se o Espírito Santo não tocou o teu coração, não se sinta culpado por isso, tá bom?
O Evangelho nos liberta de toda culpa, toda culpa. E nós somos convidados a descansarmos na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Não nos nossos méritos, não nas nossas ações, nas nossas obras, mas naquilo que Cristo Jesus realizou por nós naquela cruz. E ao ressuscitar ao terceiro dia, nós somos uma igreja, não somos uma escola de moral, tá bom? Anunciamos boas notícias para as pessoas e queremos fazê-lo até o último dia em que o Senhor designar para todos nós. Não há razão da existência de uma comunidade que não pregue a obra de Cristo na cruz, aquilo que Cristo realizou, e não chame os homens para o ano do jubileu, para o descanso profundo que há em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho. O que passa disto é obra humana, tá bom? Recebam a graça do Senhor, a bênção apostólica. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje, sempre. Amém. Nós vamos ler a nossa doxologia. Eu vi aí que alguns dos meus irmãos aqui já colocaram a máscara. Vamos recitar todos juntos. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Recebe a bênção do Senhor e que a sua semana seja uma semana de muito triunfo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. A Bíblia do Fábio não tem